Inclusive, tem muita gente que nem sabe o que um engenheiro de pesca faz, né? É uma atividade, é uma profissão diferente. E outra coisa que o pessoal questiona muito é em relação à mulher nessa atividade, porque realmente é uma atividade mais masculina, né? Eu tenho um projeto chamado Mulheres do Peixe, que justamente é um projeto que eu tenho, assim, com visão de inclusão mais da mulher na atividade. O tambaqui é um peixe robusto, mas ele tem um gosto, ele é suave, a carne dele, né? Então é muito apreciado. E porque ele é versátil, a gente fala, porque você pode comer frito, assado, cozido, de todas as formas. Nós que somos lá de Rondônia, que a gente tá vendo o dia a dia da produção, não tá certo, entendeu? A gente sabe que produz mais do que tá escrito. Chegar perto da tilápia, acho que ainda tem um bom caminho pela frente, né? Mas que tem condições de expandir, com certeza. Isso daí, inclusive Rondônia, a gente lá é uma terra muito rica. São terras planas e ricas em água. E o clima também muito favorável para a criação do tambaqui. E tem um lema até, quem prova, aprova. Salve peixeira e peixeiro que acompanham o podcast Seafood Brasil. Hoje temos uma gravação de um episódio muito legal sobre tambaqui e as curiosidades dessa espécie amazônica que se popularizou por todo o Brasil e até no exterior. E para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante aí, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Mayara Olsen. Mayara, bem-vinda. Muito obrigada. Imagina, um prazer ter você aqui. Prazer é nosso. A Mayara, pessoal, ela foi eleita personalidade da aquicultura do ano. Parabéns, inclusive, muito pelo obrigada. prêmio, aqui na Feira Aqui Show, onde a gente está gravando esse episódio. Então, Mayara, para que as pessoas que ainda não te conhecem, né, te conheçam um pouquinho, saibam um pouquinho do teu trabalho, antes da gente entrar nas curiosidades do tambaqui, me conta um pouquinho da tua trajetória aí. Tá. Você é paranaense, eu sou paranaense, mas se apaixonou pelo tambaqui e por Rondônia. Rondônia, isso. Eu sou engenheira de pesca, formada na Unioeste, em Toledo, Paraná. Sou de lá, morava lá cresci em Toledo. Sou nascida em Assis Chateaubriand, mas eu cresci em Toledo e foi onde eu estudei, me formei. Toda a minha família ainda continua morando lá. Porém, eu tive um sonho de ser exploradora. Foi quando... Desbravar. Isso, 2 anos antes já de eu me formar, eu já sabia, tinha na minha mente que eu ia embora para Rondônia. E queria conhecer novo tipo de produção, porque em Toledo também a grande produção é a tilápia, né? Sim. Então, inclusive, quando eu saí de lá, mal sabia o que era um tambaqui, né? Porque a gente não tem tambaqui no Paraná, mas eu queria fazer uma coisa nova, né? Mudar. E daí foi quando eu me formei em 2009, dezembro de 2009, e em dezembro mesmo eu já fui embora para Rondônia. Nem esperei, nem virar o ano. Nem esfriou o diploma. Não, só formei mesmo, peguei o canudo e fui embora. E aí, nisso já se passaram 16 anos. E desde que eu cheguei em Rondônia, eu iniciei alguns trabalhos pontuais com a regularização ambiental. E é nisso que eu me especializei. Nesses 16 anos de carreira, sempre trabalhei com projetos de financiamento e também licenciamento ambiental. Perfeito. Financiamento, por exemplo, pelo Banco da Amazônia. Isso, lá em Rondônia, a gente tem o Banco da Amazônia, que é conhecido como BASA, né? E eu também, quando eu cheguei, que depois eu me mudei para Ariquemes, né? Passei aí fiz um ciclo dentro de Rondônia, Rolim de Moura, Porto Velho, e depois voltei, fui morar em Ariquemes. Em Rondônia, em Ariquemes, eu iniciei meus projetos de financiamento. Mas desde o começo que eu cheguei foram os licenciamentos, que é a parte de regularização ambiental. Tá. E você teve um clique assim, puxa, vou para Rondônia. Eu sei que tem uma coisa da família aí também, né, nessa história. Isso, minha mãe tem vários parentes que moram em Rolim de Moura, e foi eles que sempre me incentivaram, até porque são de Rondônia, né, e sabiam o crescimento, né, que estava expandindo a piscicultura até então, porque 2010 para 2011 foi quando deu assim uma explosão, que cresceu mesmo a atividade, sabe? E eu cheguei, lógico que a gente
tenta fazer o melhor trabalho possível, mas não tinham muitos profissionais dessa área, né? Inclusive tem muita gente que nem sabe o que um engenheiro de pesca faz, né? É uma atividade, é uma profissão diferente. E Então, vamos aproveitar, fazer um parênteses aqui, que talvez alguém da audiência também não saiba, e nesse momento esteja se perguntando aí o que o engenheiro de pesca faz. Isso. Então, o que faz o engenheiro de pesca? Então, o engenheiro de pesca depende da região também que ele é formado, porque a gente tem a parte de águas interiores, que é água doce, e também marinha. Então, a gente tem vários cursos espalhados pelo Brasil, como eu estava no Paraná, então nosso estudo foi mais focado para os peixes de água doce. E quem está no Nordeste, por exemplo, é mais trabalha em relação a água salgada, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com peixes, né? Camarão, ostra, então são uma infinidade. Por isso, aquicultura também, né? A palavra aquicultura quer dizer todas as tipos de produções de animais na água. Organismos aquáticos. Organismos Mas por que chama engenharia de pesca, então, e não de aquicultura? Existe também a engenharia de aquicultura, mas a engenharia de pesca, muita gente fica pensando, será que ensina a pescar? Até tem um vídeo de uma colega aí que gravou bem legal explicando sobre isso, sabe? As curiosidades sobre isso, porque muita gente tem dúvida, né? Vai ensinar a construir um molinete. As coisas que a gente escuta. Um anzol, vamos fazer um anzol, mas não é. Então, você pode trabalhar com produção, né? Assistência técnica, a regularização ambiental que eu faço, com a parte de embarcação marinha. Tem infinitas. Professor, pode dar aula, né? Muita gente, inclusive, que formou comigo, se tornou doutor, professor, está trabalhando até hoje, dando aula. Então, tem uma ampla, assim, é bem ampla a nossa atividade. Mas não tem nada a ver com ensinar a pescar, não. Eu imagino, a turma deve fazer cada piada, né? Que a prova deve ser um pesqueiro, esse tipo de coisa. E assim, e outra coisa que o pessoal questiona muito é em relação à mulher nessa atividade. Porque realmente é uma atividade mais masculina, né? Porque tem a parte braçal, que é os profissionais que trabalham a campo, né? Que é todo dia. Eu, inclusive, tenho um engenheiro de pesca que trabalha comigo, que é o Fabiano, que ele faz a parte de assistência técnica. Então, todo dia praticamente tá pro mato, que a gente fala, Sim. né? Trabalhando de sol a sol em cima aí dos tanques, cuidando dos peixes, alimentação dos peixes. Então, assim, e eu já escritório, que é mais a parte documental. Não que eu também não vá acompanhar despesca, né, quando precisa, mas mais a questão de licenciamento mesmo. E a parte das mulheres que eu estava falando, por exemplo, minha turma quando entrou eram 40 pessoas. Dessas 40, 4 eram mulheres. O resto tudo é homem. Então, é mesmo? Olha aí. 10% da turma é mulher. Isso. E isso a gente vê refletido no setor mesmo, né? Uma feira como essa aqui, são poucas as mulheres atuando mesmo nas empresas. Né? Tá assim, a gente está crescendo. Inclusive, eu tenho um projeto chamado Mulheres do Peixe, que justamente é um projeto que eu tenho assim, com visão de inclusão mais da mulher na atividade. A mulher do campo, porque muitas vezes, por exemplo, eu faço muita licença que a maioria está no nome de um homem, mas quem está por trás administrando é a esposa. Por mais que ela não tenha a formação na área, mas é ela que administra. Então, a gente quer tentar ajudar, trazer mais conhecimento para essas pessoas, mais cursos, não só para elas, mas também para os profissionais, né, da atividade. Dar mais visibilidade para a mulher. Isso é um projeto lá em Rondônia? Eu montei ele não, assim, eu tô iniciando ainda, né? Tá. E, assim, eu gostaria de colocar ele em ação. Então, é uma coisa nova que eu tô planejando. Eu já montei, já enviei pro Sebrae. E aí, vamos ver se a gente consegue colocar em prática o meu projeto. Muito bem, essa questão da mão de obra feminina, né, no setor é muito importante porque, de fato, muitas mulheres já trabalham no segmento, mas não são reconhecidas, não são valorizadas e, às vezes, até mesmo dentro das empresas, tem um salário diferente do que os homens, né? Eu fui produtora rural, também tinha uma criação de peixe por 4 anos. Atualmente não estou como produtora, mas com certeza meu projeto futuro também é voltar a criar peixe. E nesse meio termo eu acompanhei esses 4 anos tudo na minha piscicultura.
E toda a entrega de alevino, toda a despesca, acho que eu nunca perdi nenhuma despesca. Eu fui em todas também. Porque isso é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, eu falei no dia da premiação que eu sou apaixonada pela minha profissão. Aquele ditado de que trabalhe com o que você gosta, que você não trabalhará um dia da sua vida, para mim é verdade. Porque eu não reclamo de fazer o que eu faço. Para mim, lógico que a gente se cansa, porque tem muita coisa que acaba indo, vou a campo, ficar um dia inteiro trabalhando no sol. É cansativo, mas é uma coisa que a gente gosta, Claro. né? E aí, numa dessas idas aí, eu tava com a caminhonete e o arrastão para fazer a despesca atrás. E aí eu parei para abastecer. Aí o menino do posto falou para mim, eu já vi muito homem parar aqui com um arrastão, com um monte de coisa na carroceria, mas mulher eu nunca vi. Então, assim, por isso que eu falo que é uma atividade que é pouco conhecida com as mulheres atuando. Sim, né? sim. E você é uma das pioneiras aí nesse sentido. Lá em Rondônia, acredito sim. A gente tem outras engenheiras que atuaram lá e atuam ainda já um pouco antes que eu. E hoje a gente já tem vários engenheiros, porque Rondônia também tem o curso de engenharia de pesca, né? A gente tem muitos engenheiros lá agora, atuando muitos no Senar, né? Que é um projeto também para dar assistência para os produtores sem custo. Então, e a maioria deles são engenheiros de pesca. E aí isso também é muito legal e é gratificante, sabe? Porque é o tipo de profissão que tem trabalho para todo mundo. Sem dúvida. Ninguém precisa competir com ninguém, sabe? Isso é muito bom, muito gratificante. Agora, você também é conhecida, ou pelo menos tem dado cada vez mais palestras aí sobre curiosidades do tambaqui, né? Assim, é um tema que você gosta particularmente. Gosto. Conta algumas aí para nós. Então, uma das coisas que eu falei na palestra, e assim, algumas pessoas sabem, mas é referente à coloração do tambaqui. Por que tem tambaqui amarelo e por que tem um tambaqui mais escuro? E tem também alguns que ficam um pouco mais prata, mais branco, que a gente fala, né? Isso é relacionado à água, tá? A qualidade de água, se a água tá mais adubada ou não. E o que acontece? O que diferencia? No gosto, nada. Não muda nada, não tem interferência nenhuma no sabor do peixe. Mas o mercado consumidor. Tem mercados que não gostam do peixe escuro, que, por exemplo, no sul, muitos têm preferência para o peixe amarelinho. É mesmo? Porque o visual dele é muito bonito. É verdade. E já, por exemplo, um grande consumidor de peixe de Rondônia é o Amazonas, Manaus. Sim, Manaus. Muito peixe vai para lá. É o peixe escuro. Se mandar um peixe branco para eles, eles não compram. Não pode mandar peixe branco para lá. E aí também entra a questão do tamanho. Manaus só consome peixe de 3 quilos acima. E o sul já é peixe menor, de 2 quilos. 1,8 kg. E aí você tem produtores em Rondônia que atendem ambos os mercados. Isso. Você tem um que deixa o peixe mais tempo na água e que cuida dessa questão da cor. Da cor e do peso, né? E o outro, por outro lado, tira o peixe antes. Isso, e daí isso também é o que diferencia os tipos de os compradores, né? Claro. Tem alguns, o frigorífico, por exemplo, lógico que eles têm pedidos de peixes maiores, que, por exemplo, eu conheci lá quando eu fui pro Seafood, em São Paulo. A Seafood Show? Isso, eu fui num restaurante lá, Banzeiro, aí. E eles só compram peixe grande, só tambaqui de 6 quilos acima. Nossa. Porque eles fazem a banda assada, que normalmente já é como... vamos dizer assim, horário marcado, dia marcado, né? Você tem que vai reunir um grupo de pessoas maiores para consumir aquele peixe. Então, o diferencial dele naquele restaurante é o tamanho do peixe, né? Que é grande e visivelmente é lindo, né? É uma banda enorme. Só que para venda, por exemplo, ou nas embalagens ou numa bandejinha, vamos dizer, só a família, quantas pessoas? São 4. 4, tá. Então, uma banda, vamos pensar aí, 1,5 kg, 1,2 kg é de um peixe maior. Para a banda ter 1,2 kg, o peixe vai ser de 3 kg acima. Seria uma banda para sua família. Uma banda de 1 kg dá, a turma come lá, hein? Pois é, mas dá. Dá. E já uma família pequena não vai comprar uma banda grande para deixar peixe sobrar. Então, prefere uma banda menor. Por isso, assim, isso é questão de marketing mesmo, de venda, né? Porque tem que ter para vários tipos de público, né? Então, isso também faz a diferença. A costela do tambaqui, que é uma das partes mais famosas, que inclusive ganhou o prêmio lá em Boston, né? Se você pegar a costela de um peixe muito grande, ela
ela também, lógico, vai ficar grande. Então, o que é melhor você, para sua família, ter 1 quilo, vamos contar 1 quilo de costela. Ter 4 costelinhas, uma para cada um, o mesmo 1 quilo, ou 2 costelas só com o mesmo 1 quilo. É como se só 2 pessoas fossem comer, entendeu a lógica? Sim, sim. Mesmo que, lógico, se eu comer uma grande, eu vou comer mais, mas é só questão visual mesmo, entendeu? E isso é o que altera na venda. Olha só. É detalhes, né? Como todos os outros produtos, a gente tem que ter o diferencial para as vendas. Agora, o tambaqui, você tocou num ponto importante, que é a história do tambaqui ribs, né? Então, as costelas de tambaqui que ganharam o prêmio em Boston e o pessoal levou até para Times Square, lá em Nova York e tal, e fez o pessoal experimentar, foi muito legal. O que atributos você acha que o tambaqui tem para o mercado, assim, que ele pode realmente ser um peixe que vai fazer a diferença? Então, isso é outra coisa que eu coloquei na parte de curiosidades, né? O porquê. O tambaqui é um peixe robusto, mas ele tem um gosto, ele é suave, a carne dele, né? Então é muito apreciado. E porque ele é versátil, a gente fala, porque você pode comer frito, assado, cozido, de todas as formas. Não necessariamente só um filé ou só a costela, e você tem vários tipos, e também é por região. Ah, eu gosto de fazer caldo de tambaqui, já outros não, eu gosto só de tambaqui frito. Então, assim, por isso também que as pessoas gostam muito, porque você pode fazer ele de diversas formas. E o gosto, que é maravilhoso. É muito bom mesmo, porque ele tem também uma gordura entremeada, assim, fica gostosa. Se você assa ele, aquilo fica crocante. Isso. Fica muito bom. Então ele realmente caiu no gosto, eu acho, do consumidor aí. Caiu no gosto. Mas ao mesmo tempo ele tem algumas limitações aí, por exemplo, a Spin Y, né? Esse é um problema. Mas já está sendo realizado um estudo, né, com a Embrapa em Tocantins, para tirar, né, para eliminar esse Spin Y. A gente sabe que é uma coisa assim que ainda tem muito estudo pela frente para conseguir, mas já está sendo realizado, né? Mas de qualquer forma, retirar desse espinho, por exemplo, quando é por frigorífico, né? Aí vende a banda, por exemplo, sem espinho, só vai com o espinho da costela, que não tem problema, perigo, né? Porque é muito grande, enorme, é fácil né? de tirar. Claro. Como se fosse uma coxinha de frango que tem o osso de frango, né? Então é uma coisa que é difícil alguém vai se engasgar com um espinho daquele. Então é uma coisa que não tem muita lógica, né? E outra que muita gente gosta de comer a costelinha, justamente, que você pode até pegar ali no espinho, no ossinho, para comer ela, né? Sim. Um ritual, né, até de você segurar. Assim. Isso. E é uma coisa social também, né? Tem muito a ver, assim, com bar, né? Com restaurantes. Isso. E, inclusive, a gente está servindo tambaqui aqui na feira. Aqui na feira tem tambaqui? Quer dizer que aqui na terra da tilápia, nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, tem tambaqui aqui da Amazônia. Tambaqui, veio de avião lá de Rondônia. Olha aí, que chique, primeira classe. Ontem a gente já passou o dia servindo no stand, que a gente está junto com a Zaltana, que é o frigorífico de peixe lá de Ariquemes, que é o maior da região norte, lá de Rondônia, né? E aí eu vim com a minha empresa também, eu vim representar a CRIPAR, que é a Associação dos Criadores de Peixe de lá, que a maioria dos piscicultores estão nessa associação. E daí a gente se juntou, montou um cantinho ali para poder fazer a degustação do tambaqui, né? Para pelo menos, assim, muita gente ontem chegou lá dizendo que nunca tinha provado e saiu bem contente. A gente fica muito feliz justamente com esses que nunca provaram, sabe? Pois é. Porque a gente vê, e tem um lema até, quem prova, aprova. É isso mesmo. Você sabe que eu estive na feira de Boston esse ano e tinha um stand lá dentro do pavilhão brasileiro, tinha um stand de Rondônia. Isso. E aí a gente viu alguns compradores que foram até lá o stand, por exemplo, do Canadá. E eles experimentaram pela primeira vez, tinham ouvido falar das tambaqui ribs, e foram lá conhecer, experimentaram e adoraram. Falaram, isso aqui vai virar uma febre no Canadá. Então, de fato, tem muito desejo aí por conhecer esse produto e ele tem potencial de crescer. Tem. Agora, por que ele não tem, talvez, o mesmo volume, a mesma projeção que a tilápia, na tua opinião? Assim, uma das coisas é a questão de, não é costume, né? Eu acho que, inclusive, o tambaqui a gente está tentando, já tem alguns anos, né? Fazendo aquele festival do tambaqui, que é justamente para a gente poder levar ele para outros lugares do Brasil, porque muitas pessoas não conhecem. E a tilápia, como já é uma criação já de muitos anos, então todo mundo sabe que é uma tilápia.
E o tambaqui estava em falta em relação a isso. Daí foi o que eu te falei antes, que começou a crescer lá 2011, 12, 13. Então não tem muito tempo que expandiu a criação do tambaqui no Brasil. E por isso a gente precisa mostrar o produto. E pelo menos nos eventos que eu participei, principalmente junto com a Crepar, o Sebrae, que é um grande parceiro nosso, a gente leva o tambaqui nos eventos, que nem eu tô aqui oferecendo, né? Fornecendo, fazendo uma degustação, mesmo que pequenininha, cada um come lá um pedacinho, mas pro pessoal saber que o tambaqui existe, que o tambaqui é gostoso, por que a gente tá tentando levar o tambaqui para fora, que eu tenho certeza que quando pegar o gosto do pessoal de outros países, com certeza vai bombar, vamos dizer assim. Com certeza. Bom, esse é o trabalho de geração de demanda, né? Assim, geração de desejo pelo consumo de tambaqui, mas por outro lado, se você não tiver o produto, a hora que essa demanda crescer, também não adianta. E como é que está essa parte da produção na tua visão? Então, isso daí é a questão de organização, né? Até acredito que uma grande parte de ainda não ter exportado muito, né? Lógico que a parte de burocracia, que não é fácil, mas é a parte de organização. Por isso, inclusive, lá em Rondônia, criou a Crepar, né? Que é a Associação dos Criadores de Peixe, justamente para eles poderem saber a produção que está saindo de lá, né? Porque se eu falar que eu vou entregar 1.000 quilos para um restaurante, eu tenho que entregar aqueles 1.000 quilos, né? Não tem como chegar na hora e você não ter o produto. Claro. Então, por isso que a hora que algum país pedir a quantidade de toneladas que eles querem, eu quero um container, eu tenho que ter aquele container. Não pode furar. Não, né? Porque, assim, uma furada dessa também já atrapalha tudo, né? Por isso que tem que trabalhar nessa questão. Entendi. Mas e ter regularidade, né, de oferta, assim. Mas tem hoje, a gente pode falar um pouquinho de números aí, de volume e tal. Como é que hoje está estruturada a produção lá? Quanto que a gente produz no Vale do Jamari, por exemplo? Essa é uma questão um pouco complicada, sabe? Porque do mesmo jeito que o IBGE tem lá a quantidade de habitantes de cada local, a gente teria que ter mais certo esse número, né? Porque um índice é uma coisa, outra é outra, e assim, eu acredito que 2027, que a gente vai ter um número mais correto, 2027 para 2028. Vai demorar um pouquinho ainda. Mas uns falam em 40, 45, outros a gente já pensa que não, é de 60 para cima. 60 mil toneladas. Isso. É isso, tá. Mas assim, se eu falar e pegar uma referência mesmo, nós que somos lá de Rondônia, que a gente está vendo o dia a dia da produção, não tá certo, entendeu? A gente sabe que produz mais do que tá escrito. Até pelo volume de ração que se vende, Isso, ração, quantidade de alevinos, né? E só que agora a gente tem o IDARON, que é o órgão de fiscalização que acompanha, faz o GTA, né? Que é a Guia de Transporte Animal, que antes não tinha essa GTA junto com o transporte do peixe. Quando começou isso daí, então já é mais uma forma de conseguir saber a produção que está saindo, porque todo caminhão, por exemplo, que está saindo tanto dentro do estado quanto fora, é obrigatório ir com o GTA. Então o IDARON vai conseguir ter os números melhores, entendeu? Da produção. Perfeito, a partir do GTA. Isso. Quando você observa assim, essa evolução da piscicultura em Rondônia, especialmente no Vale do Jamari, tem até um selo de indicação geográfica, né, do tambaqui do Vale do Jamari. Você acha que, se a gente for pegar esse volume que você falou, mesmo estimado, e até jogando um pouquinho para cima, se a gente produz hoje 800 mil toneladas de tilápia no Brasil, a gente deve estar em 10%, aí o tambaqui deve representar 10% disso, mais ou menos, né? Porque é o peixe nativo mais produzido no Brasil hoje, de longe, né? De longe. Comparando com os outros. Você acha que isso vai ocupar um espaço, assim, pensando em volume, assim, tem muito potencial para crescer, além disso, chegar perto do volume da tilápia, pelo menos a metade disso, ou você acha que ele vai ser um produto mais de nicho, assim? Não, para chegar perto da tilápia, acho que ainda tem um bom caminho pela frente, né? Mas que tem condições de expandir, com certeza. Isso daí, inclusive Rondônia, a gente lá é uma terra muito rica. São terras planas e ricas em água. E o clima também muito favorável para a criação do tambaqui, que inclusive é o peixe nativo, né? Então, a gente tem muita área para expandir. Teve já um diferencial que até 2009 poderiam construir tanques em áreas de leito, né? Em APP já degradadas. Depois de 2009 mudou a lei, tá conforme a lei federal, Código Florestal, que só pode fazer em áreas que a gente chama de sequeiro,
que é a área seca, que não tem água, não tem nenhum tipo de água, nem vegetação. Que normalmente lá em Rondônia são pastagens, né? Tá. E transformar isso em tanques. Escavar e fazer um tanque. Isso. E aí bombear a água de algum outro recurso. Água. Isso tem expandido muito o crescimento da piscicultura lá em Rondônia. Os sequeiros, né? Inclusive são tanques com muito mais facilidade de manutenção. Porque eles são mais rasos, normalmente os tanques do leite são bem fundos, porque você aproveitava a grota, né, que a gente fala, que é a profundidade que já tinha ali, para não ter muito investimento, né? E hoje em dia, muitos, inclusive, secam esses tanques que são fundo, aterram o fundo e ganham um pouco mais de espaço nas laterais. Porque a facilidade para cuidar de um tanque mais raso é muito melhor. Porque para ter um tanque fundo, ou você tem que esvaziar muito para o pessoal que vai fazer a despesca, que hoje é manual, né, passar a rede para poder dar pé, que a gente fala, né, para o pessoal poder trabalhar tranquilo e puxar a rede, e também porque senão você tem que ter rede muito grandes, né, então, que também é um custo extra, né. Claro. Então aí, e a gente consegue também controlar melhor a água nos tanques do sequeiro, né, então tem vários, assim, benefícios, né, que a gente fala. Se for colocar na balança o que é bom, lógico que num tanque no leito, aproveitando grotas, a gente tem um custo menor para implantação. Mas no tanque escavado, em consequência, você consegue ter uma manutenção bem melhor, mais fácil, mais controlada, inclusive a qualidade de água. Mayara, você que trabalha com a parte de regularização, né, de licenciamento ambiental, quais são os principais desafios nessa área especificamente lá em Rondônia? Tá. A gente já passou por várias etapas aí de dificuldades e de facilidades, né? Hoje em dia diminuiu muito a questão de papel, muita coisa é digital, né? Tudo online, que o mundo todo tá se conectando. Então, diminuiu, facilitou, né? A gente não precisar, por exemplo, eu sou de Ariquemes, me deslocar até Porto Velho, por exemplo, para levar uma documentação. A gente anexa lá no site da SEDAM, que é nosso órgão ambiental do estado, e pronto, na hora, né? Resolve. Mas sim, existem, a gente tem uma dificuldade vamos dizer, na falta de pessoas para analisar, porque o número de pisciculturas no estado é muito grande, mas a quantidade de pessoas que analisam são pequenas. A gente sabe que isso daí não é culpa de um, culpa de outro, né? Sei. Mas estão abrindo, inclusive, concursos, né, para aumentar o número de pessoas para fazer essas análises. Então, já é uma dificuldade que a gente tem, né? Tá. E questão burocrática mesmo, de muita documentação. Mas eu falo assim, na minha opinião, é mais a demora mesmo. Demora pelo fato de falta de pessoas para trabalhar. Tá. Tá? E aí, enquanto isso não acontece, os piscicultores vão produzindo, né? Mas tem uma certa informalidade aí. Diminuiu muito, tá? Até porque, assim, a SEDAM, ela fiscaliza mesmo. Então, em Rondônia, a gente tem realmente uma atuação do órgão ambiental em todas as pisciculturas. É difícil uma piscicultura que não tem licenciamento, lógico que existe. E, inclusive, para falar a parte boa também, faz pouco tempo que foi criado o licenciamento simplificado, que são para pisciculturas até 10 hectares. Que é muito mais rápido, mais fácil, menos custo para o produtor. É autodeclarado também? Ele pode ser feito pelo produtor, mas pode ser feito por um técnico, mas o custo é menor, né? Bem menor. E o tempo também de aprovação menor? Muito menor. Então, pisciculturas até 10 hectares, inclusive quem já tinha os processos antigos, né, que era um pouco mais demorado, podem migrar para esse processo novo quando foram fazer a renovação das licenças. E daí é isso, assim, é evolução, né? A gente sabe que tudo tem um pouco de dificuldade, né? Questão de documento não adianta, todo tipo de documentação dá um trabalhinho pra gente. Claro. Mas na paciência e trabalhando aí corretamente, a gente continua aí no trabalho. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao final aqui dessa conversa com a Mayara, que a gente aprendeu muito sobre essa questão do tambaqui lá em Rondônia, desde o ponto de vista aí de curiosidades, né, de produção, curiosidades aí de consumo também, até a evolução mesmo da organização da cadeia produtiva lá na região, né? Mayara, para a gente finalizar aí, o que você enxerga para o futuro do tambaqui, não só em Rondônia, mas no Brasil todo? O futuro do tambaqui é que a produção cresça,
que eu acredito que está crescendo, por mais que digam aí, porque a produção de tambaqui está caindo todo ano. Não tá, a gente está crescendo. Eu que estou, por exemplo, na parte de documentação, se eu estou fazendo um licenciamento, toda semana um licenciamento novo, quer dizer o quê? Que está crescendo, então não tem como estar diminuindo, né? Tá voltando para trás. E quem entrou antes não parou. Não, e assim, quem parou, porque lógico, a gente já teve várias dificuldades no meio do caminho, o preço da ração muito alto, o preço de venda baixo, muitos desistiram, só que hoje eu posso afirmar que das pessoas que desistiram, todos estão arrendando suas pisciculturas. Então, quem não tinha, está arrendando, né? Porque, por exemplo, eu não tenho condições de comprar, mas eu tenho condição de arrendar. Então, as pisciculturas é difícil uma que esteja parada, tá? Tem, lógico que tem, não vou generalizar. Mas esse último ano de 2025 e agora já o 2026, a gente renovou muita licença que estava parada com contratos de arrendamento. Olha aí. E isso quer dizer o quê? Que o pessoal continua acreditando na força do tambaqui. Tá aquecido, né? Tá aquecido. Pessoal, então, se você ainda não experimentou tambaqui, ou se não conhece mesmo a piscicultura de tambaqui especificamente, essa joia da Amazônia, a Maiara é uma boa fonte, né? Dá um alô aqui na Maiara que vocês vão com certeza conseguir aprender um pouquinho mais. E quem estiver na feira pode ir provar o tambaqui. É isso mesmo. Hoje muito o dia bom. todo. Show de bola. Bom, pessoal, com isso a gente encerra então esse episódio aqui do podcast Seafood Brasil, onde você se informa sempre sobre tudo que acontece no setor, da água ao prato. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. Tchau.